Rosane, por que o estado do Rio Grande do Sul é tão amarrado nas suas finanças e não consegue recursos para investir mais? Bom, em primeiríssimo lugar, porque gasta demais com o pessoal. 80% do que arrecada praticamente vai ou para pagamento de salários, ou de aposentadorias, de pensões, diárias, enfim, auxílio moradia, essas questões todas que envolvem funcionários públicos. Mas também porque 13% da sua receita real líquida vai para o pagamento da dívida. Deveria ser 17, né? Deveria ser 17, mas como há um acordo firmado lá no governo Fernando Henrique e aqui governo Brito, houve uma espécie de teto para que o pagamento da dívida não passe dos 13%, o que é muito dinheiro que vai. Isso significa que tem recursos que vão sendo jogados lá para frente, ou seja, vai tendo que aumentar esse prazo, né? Essa diferença entre 13 e 17 vai sendo jogada no resíduo, e é um resíduo corrigido pelo IGPDI mais 6%, que dá um índice completamente absurdo, que precisa ser renegociado, há um consenso de que precisa ser renegociado, porque esse saldo devedor vai crescendo como o BNH no tempo antigo, e quanto mais a gente pagava, mais devia. Uma parte foi renegociada, uma parcela, um aspecto da dívida foi renegociado no governo Ieda, né? Na verdade, ela quitou dívidas, isso não é dessa parte, essa parte chamada que está dentro do limite renegociado, fica assim, é que há ainda uma dívida chamada extralimite, que é fora dessa renegociação. É o que ela fez. É o que ela fez. Ela né? Pegou um empréstimo e pagou dívidas que tinham juros mais altos, com esse dinheiro que tem juro mais razoável, mais baixo. Mas há um clamor de que é preciso o Rio Grande do Sul passar por uma renegociação dessa dívida com a União, pela qual ele despende os 13% ao ano. E é por isso que a Assembleia Legislativa está criando uma comissão para discutir, para investigar, para analisar, estudar alternativas para enfrentar essa dívida e também até poder executar se os cálculos estão corretos em relação à dívida. E o autor desse pedido, quem vai tocar adiante essa comissão, é o deputado Giovanni Feltz, do PMDB, que conversa conosco agora no Gaúcho Atualidade. Deputado Feltz, um bom dia. Bom dia, André, bom dia, Rosane, bom dia, Carolina. Bom dia. Deputado, como é que vai ser feito esse trabalho pela Assembleia Legislativa, e porque é um trabalho que passa não pelo governo Tarso Genro, né, mas tem a ver com a história de como essa dívida apareceu, como ela cresceu no Rio Grande do Sul. São décadas e décadas de déficit, muitas vezes esses déficits eram cobertos pela inflação ou mascarados pela inflação. Posteriormente nós tivemos um período em que o Estado acabou se fortalecendo financeiramente com um processo de privatizações, e chegou ali no final da década de 90, nós tínhamos um endividamento no estado do Rio Grande do Sul absolutamente insuportável, e na época se falava nos esqueletos das dívidas, né, que estavam postas em todas as secretarias, os mais variados financiamentos e os mais variados indexadores. É uma situação contábil muito difícil e financeira ainda mais. E isso era uma realidade forte no Rio Grande do Sul, mas não só no Rio Grande do Sul, também em outros estados da União. Foi quando daí a equipe econômica do governo federal, então Fernando Henrique Cardoso, assumiu para si toda essa dívida dos estados, aumentando em muito a sua dívida interna e ao mesmo tempo também criando condições de liberação de recursos para que os estados que permanecessem com suas instituições financeiras estaduais, públicas, tivessem um reforço de recursos através do PROES. Foi o que, de certa forma, capitalizou o Banrisul. Houve algumas transformações em todo o nosso sistema financeiro no Estado, e foram liberados 9 bilhões de reais naquela oportunidade. Nós já pagamos da nossa dívida hoje, contratada em 1998, com esse indexador, o IGPDI, aproximadamente contratamos 11 bilhões de reais na época, pagamos mais de 18 bilhões de reais, e o nosso endividamento hoje de todos os gaúchos é de mais de 40 bilhões de reais, uma situação insustentável, e se continuar assim, cada vez mais vai garrotear as finanças do Rio Grande. Deputado, a ministra Ideli Salvati anunciou há poucos dias que o governo Dilma Rousseff está disposto a alterar esse índice de correção, né, mudar do IGPDI para o IPCA, o que significa reduzir esse saldo devedor. Mas isso, a gente sabe, não é suficiente para o Rio Grande do Sul, porque como a rigor deveria estar pagando 17%, paga 13%, por mais que se reduza o saldo devedor, ele continuará despendendo 13% da sua receita real líquida no pagamento da dívida.
Antes que comecem os trabalhos dessa comissão, quais são as alternativas que o senhor vislumbra para que se consiga reduzir o que o Estado gasta mensalmente no pagamento da dívida? Na verdade, qualquer alternativa, mesmo que não seja a solução definitiva, ela nos é interessante. Tamanho volume do comprometimento que representa esses 13% da receita líquida real, com que o Estado se vê envolvido atualmente. As alternativas que nós imaginamos seria fazer uma espécie de refazimento dessa dívida. Nós temos aí nesses anos todos, de 14 anos para cá, de 98 para cá, nós temos 35% mais ou menos de diferença de correções, utilizando-se o IGPDI para o IPCA. Isso no somatório desses 14 anos. A bem da verdade, o ano passado, por exemplo, o IPCA teve um percentual um pouquinho superior ao próprio IGPDI. Essa é uma solução muito boa. Nós atingirmos um outro, ou conquistarmos um outro indexador. Mas ela não é a única, ela não nos resolve o problema. Nós teríamos que, quem sabe, observar esses 35% do retroativo, que estão, com certeza, desequilibrando esse contrato. Mesmo que o contrato, Rosane, não possua uma cláusula específica, dizendo que em caso de desequilíbrio em uma das partes, pode-se ver um reacordo, um rearranjo, uma nova construção, é mais do que natural, até mesmo entre dois entes públicos federados, que a gente possa, vislumbrando esse desequilíbrio que é absolutamente constatável, poder buscar uma negociação. E na medida que as esferas de poder federal começam a mostrar cada vez mais sensibilidade em relação a isto e estão dispostas a conversar, eu não tenho a menor dúvida que nós poderemos alcançar e lograr isso nessas duas alternativas, que aliados a uma terceira, que seria a redução desses juros, porque é IGPDI mais 6%. Isso é absolutamente impraticável, não existe hoje na economia, com os juros baixando no Brasil, algo que possa significar um valor tão grande. Isso é escorchante, isso é leonino em relação às finanças do Estado. Deputado. Pois não? Deputada Carolina que fala com o senhor. Eu queria aproveitar que o senhor está falando dessa questão do índice, porque é exatamente isso que está em debate no Senado. Ontem houve um debate muito intenso e hoje esse debate continuará. Senadores como, por exemplo, o senador Dornelles afirma que o governo, na verdade, está negociando a taxa Selic e não o IPCA. É uma questão muito técnica, mas o que ele argumenta é que a taxa Selic é uma taxa controlada pelo governo como uma política monetária e não seria positivo para os estados renegociar a sua dívida com base na Selic, e sim com base no IPCA, que é um indexador inflacionário, não deixa de ser. Eu queria saber o senhor, que vai liderar essa comissão, em que barco o senhor entrará nessa defesa que junta ao Senado. É Selic ou IPCA é melhor para o Rio Grande do Sul? Olha, Carolina, eu te asseguraria aos ouvintes da Gaúcha o seguinte: na situação que encontra-se o Estado do Rio Grande do Sul, qualquer coisa para nós já seria atenuante em relação ao que significa o comprometimento da dívida. É algo que o cidadão muitas vezes não se apercebe, mas no ano passado nós pagamos mais de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Isso significa muito, mas muito mais do que o governador Carlos, e a Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade, está buscando contratar e resgatar, receber por parte do Banco Mundial e do BNDES. A taxa Selic, ou então o IPCA, se nós fizermos aí um filtro desses últimos anos, vamos constatar que esse maior desequilíbrio, ele se deu exatamente por volta de 2001, 2002. E aí, a partir daí, quem sabe, que nós chegamos com índices que são extremamente difíceis para as finanças do Rio Grande do Sul, na comparação entre o IGPDI mais 6% e o IPCA. Essas discussões mais técnicas, confessadamente, eu hoje talvez não estivesse tão especificamente preparado para fazer a melhor opção aqui ou acolá. O que me parece o mais fundamental é que nas esferas estaduais de poder, o governador Tasso já tem se manifestado isso nos últimos meses, a Assembleia Legislativa começa a se posicionar de uma forma muito forte, o Tribunal de Contas do Estado, com quem o seu presidente vai ter encontro agora por volta das 11 horas da manhã, exatamente para tratar desse assunto. A ideia é nós nos assessorarmos nesses próximos meses de validade dessa comissão especial aprovada por unanimidade na Assembleia,
e fazermos uma radiografia por completa em relação a essa dívida, os mecanismos que nós teríamos para, juntamente com o governo do estado, juntamente com os outros estados da federação, em especial os mais endividados, o Rio de Janeiro, Minas Gerais, o estado de São Paulo e a cidade de São Paulo muito em particular, para que nós pudéssemos fazer com certeza uma pressão ainda mais forte de mobilização e sensibilização, para que daí sim nós tivéssemos aí uma renegociação dessa dívida que pudesse significar o não garroteamento das finanças públicas hoje, permitindo que os gaúchos pudessem ter maior volume de financiamento e ao mesmo tempo não jogássemos lá para 2028 até 2038 algo novamente impraticável e impagável. Quer dizer, temos que ter uma solução que viabilize os governantes atuais, independente do partido que estejam a ocupar o poder nos estados brasileiros, mas que também criem condições para que os futuros governantes possam continuar fazendo aquilo que lhes é de direito e que com certeza gostariam de fazer, que é investir recursos públicos para melhorar a qualidade de vida do cidadão e da cidadã gaúcha. Bom, deputado Giovanni Feltz, do PMDB. Deputado, muito obrigado pela entrevista aqui à Rádio Gaúcha. Um bom dia, um bom trabalho ao senhor. Um bom dia, muito obrigado e até a próxima oportunidade.